O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um MVP Cast. Este é o episódio número 12 e lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E hoje o convidado da semana, o cara chegando, já dando uma aula pra gente. Uma aula aqui. Se eu fosse você, não perderia esse episódio por nada. Assista depois na íntegra. Eu estou aqui com ele, o meu parceiro Darlan Souza. Darlan, meu parceiro, muito obrigado aí. Seja bem-vindo, Darlan. Muito obrigado aí pelo teu horário, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder trocar essa ideia aí e ajudar outros colegas aí com um conteúdo que seja relevante para eles, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, convite. Vamos lá, legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui do currículo do Darlan. É vasto, hein? O Ed teve... Nossa, eu tive trabalho aqui para dar uma resumida. Coisas. Mas o Darlan é formado em Educação Física, é especialista em Fisiologia do Exercício, é mestre em Ciência da Atividade Física pela USP e atualmente é aluno especial do doutorado em Educação Física também na USP. O Darlan foi eleito, ficou entre os 10 melhores personal trainers do Brasil em 2017. Atualmente é jornalista e apresentador do podcast Runners Brasil. Darlan, um currículo vasto, essa é uma parte. Depois você vai contando aqui um pouquinho mais pra gente. Mas antes de tudo, eu gosto muito, Darlan, de trazer um pouquinho mais de proximidade. Queria que você contasse um pouquinho de você, da sua vida pessoal, como você é, como irmão, marido, parceiro. Conta um pedacinho disso aí pra gente. Legal que na psicologia tem isso, né? Who are you? Quem é você, né? Quem é você? Eu não sou minha profissão, eu sou o Darlan, né? Sou um menino nascido no Sul, cheio de vontade de crescer, aprender, melhorar, trabalhar com pessoas. Isso acabou me conduzindo na minha carreira para a educação física. E ao longo do tempo eu tenho buscado fazer o certo o tempo todo. Então quando alguém fala, pô, Darlan, por que as coisas às vezes dão mais certo para ti do que para muitos? E eu não tenho nenhuma dúvida que é o fazer o certo o tempo todo, né? Seguir pelo caminho. O Robson, por exemplo, eu conheço há mais de 10 anos aqui. E eu ainda brinquei com ele quando eu cheguei. Eu sou o mesmo Darlan que tu conheceu lá. E ele, não, tu mudou. Assim, não, pode ser que eu mudei, mas os meus valores, os meus princípios de família, de honestidade, de credibilidade, de certeza do que eu quero são os mesmos. Então, antes de ser profissional de educação física, eu sou o Darlan, uma pessoa que busca, né, Ed? Assim como você tem filhos, sabe muito bem, fazer o certo o tempo todo, que assim a gente tem mais chance de errar, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, tenta o atalho, a gente vê ao longo da nossa vida aí, e eu tento fazer as coisas mais piano-piano, como se diz na Itália, né? Passo a passo, devagarinho, recua, acelera, mas sempre com esses valores de princípios de honestidade, credibilidade, confiança, verdade, né, Robson? Que é tão difícil. Claro, perfeito, Darlan. Se você tá gostando desse conteúdo do MVP Cast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Perfeito, cara. Isso, vou te falar que deu para perceber já quando eu te conheci. Ô, Darlan, vem um pouquinho mais para frente ou puxa um pouquinho o teu microfone, só para ficar um pouquinho mais próximo aí para você. E aí deu para perceber logo de cara que você era esse cara que tinha uma índole respeitosa, um caráter íntegro. Então, não é à toa que somos amigos aí há pouco mais de 10 anos. Desde quando você me procurou aqui para quando a gente foi fazer a São Silvestre. Então, ô Darlan, é o seguinte, você falou aí da Itália e eu já quero abrir este programa. Já posso mostrando te algo. Perguntando sobre esta certificação aqui italiana, que você pode dar aula... Na Itália? Olha que coisa mais linda. Dá pra pegar aqui pra cá, assim? Fica legal? Pode mostrar? Não, nem deve. Cara. Olha isso aqui. Conquista nossa, né? Olha isso aqui, Conquista que nossa. Sensacional. Isso aqui para você, estudante de educação física, personal trainer, isso aqui para mim, eu vou te falar, não é motivo de inveja, é motivo de orgulho. Quando um profissional de educação física
recebe um título desse, conquista um título desse, né? Porque o Darlan, ele conquistou. Ele foi estudar e se preparou com esse título. O que significa isso aqui, Darlan? Fala pra gente aí. Então, eu vou segurar aqui porque eu tô com orgulhoso. O mercado internacional, Robson e Ed, ele funciona de uma maneira diferente. Lá na Europa tem um padrão europeu já para algumas coisas, né? E é muito legal ver o quanto a gente é respeitado na educação física lá na gringa. As pessoas, às vezes, não têm noção do quanto a gente é respeitado. Uma formação acadêmica lá na Europa, de modo geral, ela é trienale, que a gente chama. Ela tem 3 anos. Então, para você fazer uma faculdade lá, você faz em 3 anos. A diferença é que o ensino médio deles tem 1 ano a mais que o nosso. Então, eles apostam um pouco mais no ensino médio, 1 ano a mais. E aí, você faz um laurea trienale, que é 3 anos. Ele vale em toda a Europa. Mas se você quer atuar só como personal trainer, sem diploma, vamos dizer, se você saiu do ensino médio lá, escola secundária que a gente chama lá, e você quiser atuar só como personal trainer, você faz um curso nacional lá na Itália, através do CONI, que é o Comitê Olímpico lá, e aí você tem nível 1, 2 e 3 de personal. Tá. Você fazendo esse curso deles, te capacita para você estar na lei e poder atuar nas academias como personal trainer. Eu fiz, obviamente, mostrei minhas certificações, fiz esse curso, paguei por ele e eu recebi o nível 3, o maior nível que a gente tem lá hoje como personal trainer. Detalhe, vamos separar aqui. Vida acadêmica, vida prática. Isso aqui é vida prática. Eu posso levar o meu cliente, o meu membro, a uma academia e treinar com ele e vou embora. Com o Ciência Motori lá, que é a educação física italiana, que vale em toda a Europa, aí eu posso atuar como um gestor da academia, professor de faculdade. Aí virou a nossa educação física regular aqui. Mas aí, Robson, isso aqui já é a porta de entrada para quem quer trabalho de personal lá. E ele vale em toda a Europa. E assim, ele tem o controle do Ministério da Educação lá, o controle do Ministério do Esporte lá. E esse aí, então, é a certificação de personal trainer. Mas eu fui além, Robson, aproveitando esse teu gancho. Vamos lá. Eu validei o meu diploma lá na Itália. Então, isso que eu ia te perguntar. A pergunta era essa aí. Hoje, eu tenho um diploma pela Faculdade Udine, Milano, e agora estou buscando a validação do meu diploma de mestrado lá. E aí, assim, eu posso trabalhar e fazer concurso lá, porque eu tenho níveis superiores na Itália. Ah, Bacana. que legal. Porque como eu validei meu diploma, Lá. eles me deram um diploma da Faculdade de Udine, né? E foi engraçado que a minha advogada, na época, ela cuidou muito desse processo. Um abraço aí para Pietra Pepeliaskov. Ela falou bem assim, Darla, é muito difícil a gente conseguir uma equivalência dos estudos, a gente chama lá na Itália de equipolenza. É muito difícil conseguir uma equipolenza totale, ou seja, uma equivalência total dos estudos sem estudar. A Itália é muito rigorosa. E eu falei assim, eu acredito no meu currículo, acredito no meu trabalho, eu tenho história em educação física, a gente vai mandar todos os meus documentos e eu tenho certeza. Porque ela falou assim, é mais fácil eles darem para ti parcial, aí vai faltar, tu vai ter que cursar um semestre. E eu assim, olha, com o meu currículo de peso, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir ela. Então, vamos tentar. A gente mandou toda a papelada, tudo. Cara, é muito documento, tudo traduzido, juramentado. É muita coisa. E aí, até que enfim, veio dizendo que a gente conseguiu a equivalência total dos estudos na Itália. Bacana. Sensacional. Parabéns, Darlan. Parabéns, Alan. Isso aqui, galera, é um motivo de orgulho. E se você entrar nas redes sociais, começar a acompanhar o Darlan, eu tenho certeza que você também vai se orgulhar, porque o Darlan é o cara que fortalece muito a educação física e a nossa profissão de personal trainer. E além de o cara é treinador de corrida também. Tem mais essa ainda. Caraca, eu fico muito orgulhoso disso, meu. Parabéns. Muito bonito, cara. Conquista nossa, mostrando que a nossa educação física é muito forte. Muito, muito forte. Ô, Darlan, oportunidade não vai faltar para quem trabalha com isso no aproveitando então que você está falando da educação muito forte, a gente vê sempre essa polêmica aqui da pessoa achar que não precisa fazer educação física para trabalhar com musculação, não precisa fazer educação física para atuar numa determinada área. E lá fora é muito mais valorizado do que aqui dentro mesmo. É isso? Não, é muito valorizado. Sabe que essa não é a minha primeira experiência na Europa com educação física, né? Eu venho buscando outros mercados já faz algum tempo. E quando eu estive nos Estados Unidos, lá em meados de 2014, bota aí mais de 10 anos, eu fui visitar uma Gold's Gym, que é uma academia referência lá, a academia de rede que o Arnold treinava. E numa das academias, que era lá na Flórida, eu falei pro cara que eu queria treinar e tal, alguma coisa assim ali um dia, pra entender como é que funcionava o mercado. E ele falou, de onde é que você é? What are you from? Eu falei, sou do Brasil. E ele assim, coach, Brazilian coach, personal trainer, the best of. Os melhores, the best of. Pra você ver. Why? Eu perguntei, por quê? Ele, because I study a lot. Porque a gente estuda pra caramba. E ele falou, você nem vai pagar aqui hoje. Juro por Deus, eu tenho o voucher, eu mando pro Robson. Ele me deu um voucher pra mim treinar na academia. Olha isso, cara. Que bacana. Aí eu fui lá na academia, treinei lá na academia da Gold's Gym, fiquei muitas horas, tirei foto, olhei, troquei ideia com outros treinadores. Isso é importante, você
né? Trocar ideia, perguntei. Fazer networking. E para entender o mercado, e aí eu vi que cada vez que eu dizia, ele falava, what are you from? De onde você é? Eu dizia, do Brasil. The best of coaches, the best of Olha personal isso, trainers do world. Então, Que legal. assim, lá na gringa, eles têm uma visão, Tem porque um eles sabem que reconhecimento. aqui, para você ser um personal trainer, digamos, na lei, corretamente, né, Robson? Corretamente. São 4 anos de faculdade, mais um curso, um outro, uma especialização. Se você é um cara esperto e faz os cursos, aqui os caras, inclusive, vão oferecer um curso no futuro. E aí, quando você chega no mercado, o mundo te vê com outros olhos. Ou seja, nós somos os melhores. E não sou eu falando. Quando eu fui lá e coloquei o meu currículo à prova, quando eu fui trocar ideia com os caras, na hora, os caras, meu, Te se você é reconheceram. do Brasil, meu, esquece, vocês são muito top. E não entramos nem no mundo da luta, a gente estava falando de treinamento Isso. físico regular em academia Isso. de musculação. E é muito bom você frisar isso, porque quando o Cris veio aqui, em vários cortes que a gente coloca aqui no Instagram, vários comentários são desmerecendo. Ah, tá, é isso, é claro. Porque aqui é ruim, porque aqui a gente tem que... É sempre desmerecendo. Não estão Que bom entendendo a que tem educação outro física, profissional não entenderam ainda a educação falando física. isso. Não entenderam Não ainda. entenderam, Ed. Eles vão entender, vão entender. Nós Eu tenho temos um certeza que vocês dois reconhecimento vão lá ajudar eles a fora. entenderem. Se você tá gostando desse conteúdo do MVP Cast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Esse mercado. É o nosso papel essa é a aqui. ideia, esse é o propósito. Isso aqui é uma porta de entrada. É como a vinheta diz, é o mínimo que você precisa saber para ser um personal está aqui. Agora você vai precisar correr atrás. Cara, o Darlan esse avatar transformado que a gente tá falando. O Darlan recém-formado, veio para São Paulo e focadaço. Não sei se você percebeu aí. A Darlan já falou em italiano aqui com a gente, já falou inglês aqui com a gente. Essa é uma coisa que o Darlan pega no meu pé há muito tempo. Robson inglês. Falo mesmo. E, Vai sair. E eu Vai lembro sair. dele. Agora Não, sai. vai Esse ano sair, sai. com fé em Deus, porque eu tô... Falei pra ele. Estamos. Ele tem muitas qualidades do Robson, não tenho dúvida, mas eu sempre tentei achar uma coisa que possa melhorar. A gente tem que fazer com os Claro. amigos, com quem a gente Sim, ama, sim. né? E isso mesmo, já ia te falar sobre isso. Os amigos fazem isso. E eu te considero como um amigo mesmo, cara. E eu sei que qualquer hora, quando eu falei pro Ed, vou trazer um cara aqui, o Darlan, ele falou, caramba, pô, que legal. Porque eu nem te consultei antes. Falei, Darlan, tal dia, tal hora. Você falou, bora, Robson. Ele falou, não, já põe aí que Já ele pode vai colocar vir. o Ed, que ele, Eu falei, o Darlan não, que ele mas vem. É melhor você... Não, pode colocar que ele vai vir. Eu falei, Porque então tá bom. é a nossa parceria, cara. E a ideia de a gente, como colega, né, Robson, é ajudar, porque quando a gente levanta as réguas, o mercado todo se eleva como um todo, né? Perfeito, Darlan. Então, se você tá fazendo um curso, eu vou estar lá apoiando. Se você vai participar da corrida, eu estou batendo palma. E é isso que a gente tem que tentar entender, né? Que a educação física, antes de ser física, ela é educação, né, cara? Então, assim, me lembro que na faculdade, uma vez chegou um professor lá para dar uma aula para nós, e ele falou assim, qual é o nome do curso de vocês? Todo mundo é educação física. Ele repetiu umas 3 vezes, todo mundo falou educação física. Tá errado. O físico é depois, é educação. Educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado. Tô aqui para te ajudar. Como é que a gente pode construir isso juntos? Ele falou, a educação física, o físico é depois. Se a gente não tiver a educação ali de se ajudar a entender como é que é as coisas, não vai funcionar. Cara, o cara deu uma aula de 30 segundos, podia ter ido embora. E o Darlan acabou Agora. de dar uma aula aqui de atendimento. De Se você atendimento. tá atento aí com o que ele falou, já vira um atendimento. É a forma que você vai se comunicar com o seu Seu possível cliente. Como você vai se comunicar no WhatsApp. Como que você vai se comunicar para traçar um objetivo. O Darlan acabou de falar. Se você não pegou, pega novamente esse trechinho da fala dele aí, que você já monta um atendimento. Já tá? ganha um atendimento. Então, vamos lá. E Vamos vo- dar sequência aqui, porque tem voltando pergunta pra caramba. Tem bastante. Vamos lá. Voltando um pouquinho aí, ô Darlan, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória Como você na começou? educação física e no personal. Como você começou, como Eu foi seu brinco que começo? o personal trainer, ele entrou, a vida de treinador, ela entrou por acaso na minha vida, né? Desde jovem eu sempre queria trabalhar com educação física, eu sempre acreditei em pessoas em movimento. Então, na escola, eu rodei 3 vezes, eu era o pior aluno da escola, pode ter certeza. Pega o meu currículo lá, posso mandar para vocês também. Eu rodei na escola pra caramba porque eu não queria estudar, cara. Eu queria fazer atividade física, eu queria me envolver com pessoas. Então, o professor de escola de educação física me adorava, porque eu quase dava aula para ele lá no lugar dele. Eu organizava, não, aqui, vamos montar o time aqui, vamos fazer assim, a rede, tá? Vamos pendurar a rede. Cara, eu tava dando aula já na minha escola. E sim, moleque, 16 anos, 15 anos, eu tava assim, ó, eu não saí dentro do ginásio, cara. Então, assim, ali era o meu refúgio, assim, daí quando eu falou, não dá pra continuar aqui, o pessoal tá pegando teu pé, tá saindo pra aula, eu deixava minha mochila, deixava meus cadernos lá e
Adeus, tia Chica. Aí eu pulava na escola na época, não façam isso, por favor, jovens. Eu pulava o muro da minha escola, chegou lá colocar graxa, cara. Eu pulava o muro da escola, tinha uma praça atrás. Então eu ficava lá na praça, quando a escola já não me atendia mais. Eu ia lá e continuava na praça fazendo a mesma coisa, agitando, vamos montar um time, 2 times aqui, 3 dentro, 3 fora. Então eu sabia desde jovem que eu tinha que trabalhar com educação física. Meu pai estava horrorizado, falou, cara, não tem mais condições. E eu falei assim, mas eu vou trabalhar com isso, eu quero ser personal trainer, treinador, eu gosto de físico, eu corria, convidava meus amigos para correr, ninguém queria correr. Tem um ponto lá na minha cidade que dava 5 quilômetros. A gente corria de noite lá. Então, era um fissurado por isso, né, cara? Só que, assim, eu era, assim, numa condição muito ruim de fazer faculdade. Numa época que a gente começou a fazer faculdade, o Robson sabe muito bem disso, né, Ed? Era muito difícil você atingir a faculdade. Meus colegas, eu tinha esse mesmo ímpeto que eu tinha de entrar na educação física e não tinha R$1, cara. Então, assim, não tinha condições. E meus colegas estavam entrando na faculdade de educação física e eu falei, cara, eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar, fazer vestibular, tomei pau pro vestibular, consegui entrar no ProUni depois, bolsista 100% ProUni, estudando em casa, com livros usados dos amigos que faziam odontologia, engenharia, e eu estudando em casa, cara. Assim como o Robson também tem a história dele muito bacana, que ele vai contar. E aí eu passei bolsista 100% ProUni, cara, não faltava uma aula na faculdade. E aí ali eu comecei a atuar. Eu nunca atuei, Ed, uma coisa importante, eu nunca atuei como personal trainer, como treinador, enquanto eu não peguei o meu CREF. Seu CREF. Eu só comecei a atuar quando eu me formei. Quando eu me formei, sim. Antes eu participei de tudo que é estágio, tudo que é coisa que eu podia ajudar. Maratona de Porto Alegre, entregava água pro pessoal, fazia um monte de coisa lá. Mas nunca me intitulei personal trainer. Eu queria trabalhar com preparação física de pessoas, inclusive mais voltado até pro futebol na época, eu pensava. Aí, o meu irmão tava passando uma situação difícil lá e falou, cara, vamos pra academia, eu preciso treinar, não sei o quê. Assim, eu já treino, né? Pra mim não muda nada. Não, então eu tô meio assim e tal. Vamos na academia X. Eu, não, mas tem uma aqui perto que eu treino. Não, vamos na outra lá, meu. Quero que me atenda lá. Eu assim, mas te atender, meu, tá maluco, meu. Eu posso te ajudar a treinar, mas eu não vou atender ninguém, não. Ele, não, tu vai ser meu treinador. E ele brincou assim, meu irmão mais velho, o Ederson. Um abraço pra ele aqui. E aí eu comecei a ajudar ele ali. Cara, eu vi que eu era bom no que eu fazia. Eu assim, cara, mas não é que eu entendo esse negócio mesmo. Porque eu sabia fazer pra mim o treino. Né? A faculdade nos ensina. Mas aí eu comecei a atender ele ali e tal, ajudar ele. Não, pega assim a barra e tal, comecei... Eu assim, cara, acho que eu sou bom nesse negócio. Ele, cara, tu entende esse negócio mesmo? Assim, pô, mas eu entrei na academia em 2003, eu saí lá em 2010, já quase 10 anos que eu treinava. Aí, uma conhecida do meu irmão lá, meu irmão conhecia uma galera, veio assim, teu irmão é personal, não sei, se formou em educação física, ele não quer me atender. Aí já veio o segundo cara assim. Aí eu, caramba, não, vamos lá. Daí atendi a minha primeira aluna lá, Paola. Cara, e daí ali meu irmão falou, meu, vai trabalhar com isso aí, que é o teu negócio e tal. E ali eu comecei. Só que daí, como eu vinha das vendas, já trabalhava com vendas, venho de uma família muito simples que sempre trabalhou muito, eu falei, bom, então vamos organizar isso aí. Só que eu não tinha vocês, né, cara? Então eu errei muito. É isso aí. A gente não tem informação, né, cara? A gente vai tentar buscar alguma coisa e você fala, cara... Ou seja, você é mais um que desbravou, né? Eu não tinha vocês. Desbravou. E olha que legal. A próxima pergunta é, no início você já sabia como estruturar a sua carreira ou foi algo que aprendeu com o tempo? Não, foi na intuição. Eu não tinha vocês. Eu gostaria muito de ter tido um mestre, então Olha isso. Eu não tinha mestre nenhum. Eu errei muito. Isso é ruim. Não é que eu me vanglorio. Muito pelo contrário, eu poderia ter atalhado muita coisa. Então... fui buscando conhecimento, fui trocando ideia, daí entra naquela parte que eu falo do círculo de Zorro. Pô, troca uma ideia com o treinador ali, troca uma ideia com o dono da academia, comecei a trocar ideia com os caras ali, como é que funciona o mercado, e fui fazendo meu círculo de Zorro. Na própria academia ali, trocando ideia com os caras, porque antes eu era um usuário da academia. Eu ia pra academia, treinava com os caras, com os maromba, na academia que eu treinava, inclusive, era ferro old school, tinha que tomar uma antitetânica quase, né? Old school total. Saia com a mão toda laranja, Inclusive... ferrugem. Um abraço pro pessoal lá. E aí depois, quando eu vi, não, cara, isso aqui existe um mercado, o que a faculdade falava lá dentro da academia, que a gente chama a faculdade de academia, realmente tem um mercado aqui. Então, aí eu comecei a trocar ideia com os caras, ver quem eram os bambambam da cidade. Aí eu falei assim, bom, aquele cara tá errando, ele anda sem camisa aqui, às vezes chega aqui, tá correndo aqui na cidade sem camisa, não vou fazer isso não. A outra fala assim, o fulano lá, ele se envolve com os alunos. Eu falei, cara, isso não tá certo. Isso não faz parte da minha identidade, eu não faço isso não. E aí eu comecei a estruturar minha carreira dentro dos meus valores. Eu não ando sem camisa. Eu sou um cara que eu valorizo ficar em casa. Quando eu fiz minhas festas, já fiz, mas agora eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estudar, eu gosto de cumprimentar as pessoas. E aí eu comecei a trazer essa minha identidade e vendo que tá acertando. Os caras que acertavam, por que ele demora mais de 1 hora para dar um treino?
Aí ele falou pra mim, não, Darley, que assim, ó, quando tu vai no dentista, quando tu vai obturar o dente, ele te vende a hora, o minuto da obturação ou ele obtura teu dente? De fato, ele obtura. Então, cara, treino é assim. Ele falou, aula é na escola, aqui é treino. Eu, caramba, um abraço aí. Falei, caramba, eu tenho que aprender muito mesmo, porque eu tava falando aí na época da faculdade de aula, ele falava de treino. Ele falava, cara, tem que vender o nome é treino. Senão ele vai ser, aula, meu filho vai lá e faz aulinha. A gente sabe que é uma aula, mas fala treino. Ele vai valorizar mais, porque ele fala assim, não, eu tenho um treino, eu não tenho uma aula. Aulinha, ele vai falar, aulinha vai falar aulinha, treino vai falar treininho. E aí ele falou, não vende a hora, vende o treino. Daí eu comecei a pegar, e aí quando eu fui nos Estados Unidos, que eu te falei essa história aí, os caras falaram assim, quanto tempo demora teu treino? Aí eles falaram assim, pode demorar 15 minutos, meia hora se eu fizer HIIT na esteira. A sessão de treino. Sessão de treinamento. Pode demorar 1h30, porque eu tenho um bodybuilder aqui que o nosso treino demora 1h30. 20 minutos de aquecimento dele, 1h30. E quem me falou isso era um treinador de bodybuilder, né? Falou, eu atendo desde as senhorinhas aqui, todo mundo, mas meu treino, às vezes, quando as meninas querem emagrecer de HIIT na esteira, 30 minutos. Eu dou uma enrolada ali, às vezes, dou uma alongada nela e tal, mas, cara, não chega a 40. E meus bodybuilders aqui passa de 1h30 os treinos dos caras, que é um volume absurdo. Então, assim, eles treinam comigo. E ele falou, como é que tu cobra? Ele falou, eu cobro na semana. Então, eles têm essa semana para treinar comigo. Como eles vão fazer, aí é com eles. A minha agenda é essa, mas eu cobro a semana. Para treinar comigo uma semana é tanto. Mas eu não sei essa semana. Bom, é contigo. Peguei isso aí, Ed, e transformei minha carreira. Que hoje eu cobro mensalidade dos meus clientes. Nunca vendi hora-aula, nunca vendi treino, eu cobro mensalidade. E por que eu cobro isso, Robson? A energia elétrica paga mensalidade. A telefonia paga mensalidade. Perfeito. Tudo paga. O carro paga mensalidade. As pessoas já estão acostumadas. É mensalidade. Tudo é mensalidade. A escola é mensalidade. Então eu cobro a mensalidade. Quantos treinos a gente vai ter? Vamos ver teu índice de capacidade. Vamos ver se você consegue treinar 3 vezes na semana. Se você vai conseguir 2, se você vai machucar, vai treinar 1. Vai ter vezes que tu vai querer dar uma ênfase, ter um casamento, alguma coisa, a gente vai treinar 4. Se for o caso, eu corro contigo até no sábado. A gente faz 5. Mas você é meu cliente mensal, membro. É um clã. Eu estou disponível você dentro de um mês. Pré-pago. A gente vai falar isso aí. Então, eu não vendo hora-aula. Às vezes o treino dele vai durar 40 minutos, às vezes 50 minutos, 1h10. Hoje eu atendi um que durou 45 minutos. Mensal. A gente tem que botar isso na educação física. Todos os produtos e serviços são mensais. Todos. E eles estão acostumados a pagar isso. E o nosso cliente é VIP, ele paga a mensalidade até da casa da praia que ele aluga. Seja do que for. Então, a gente tem que vender mensalidade. Eu vendo mensalidade há muitos anos, nunca tive problema. Sensacional, Darlan. E aí, galera, sacou ou não? Eu falei que seria uma aula incrível e já começou. Então, se você assistiu e você sabe que alguém precisa assistir, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo. Mas antes, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e compartilha. Principalmente essa aula que o Darlan acabou de ministrar aqui para você que precisa aprender a cobrar e precificar o seu serviço, tá bom? Manda mais uma pergunta aí, Ed. Ô, Darlan, e para captação de clientes, como que era no começo? Você muito bateu ruim. muita cabeça? Muito ruim, né, Ed? Como eu te falei, né? O meu irmão, inclusive, se chama Ed também, Ederson é o nome dele. Então, assim, foi muito mais no susto, depois indicação, como eu sou um cara muito comprometido e tudo mais, foi questão de tempo que foi ampliando gradualmente as coisas ali, né? Mas era muito difícil, não tinha vocês. De novo, eu não tinha vocês, né, cara? Eu não tinha ninguém. Então, assim, eu comecei a usar minhas técnicas de venda, assim. A minha avó vendia, meus pais venderam. Então, assim, técnica de venda. Eu oferecia muito mais, que é aquela coisa de eu encantar esse cliente aqui, como se fosse uma sementinha, eu vou encantar, vou entregar tudo que eu posso para ele, vou dar todo o resultado possível para ele. Os outros na academia vão ver, eu vou contar uma história curta para vocês depois. E vai dizer, caramba, calma aí, meu. Tá todo mundo meio régua de baixo. Aquele louco ali, ele tem a régua mais alta. E aí a coisa vai acontecendo. Então, assim, eu não tinha vocês para saber como captar cliente. E eu não tinha capacidade de dizer, vamos treinar, falar para qualquer um na rua, vamos treinar. Não é assim que funciona. Então, eu comecei a fazer pelo exemplo. Eu atendia meu aluno com maestria total. E aí, depois, eu tirava minha carapuça de treinador e eu ia treinar na academia, porque treinar eu sempre gostei. Ou então, eu treinava muito antes, cumprimentando todo mundo, recepcionista, tudo bem. Inclusive, uma dica aqui para você que é personal.
Trate bem as recepcionistas, leva um bombonzinho pra ela, um chocolatinho, pergunta como é que ela tá, se ela tem um filho, tu pergunta o nome do filho. Porque elas ali que fazem a triagem. Chegou um ponto, Ed, que aí é a grande sacada que eu aprendi, porque eu era do mundo das vendas. Se você atende bem as pessoas ali e vai formando isso aí, na hora que tiver que indicar, ela vai indicar o cara que deu o bombonzinho pra ela ou o cara que não deu o bombonzinho. Deu o bombonzinho pra recepcionista. É isso Sacou? Pegou a isso visão? É isso aí. Então, assim, cara, muito eu legal. levava muito presente para as recepções da academia, tratava elas bem. E que é uma coisa também minha, eu gosto de estar presente pros outros. Então, pra mim, não era dificuldade nenhuma comprar uma espumante. Quando aniversário, uma tarde de aniversário, o pessoal falava: a tia da limpeza falou que a mulher da recepção tá de aniversário. Eu já comprava alguma coisa. Porque, cara, entre indicar eu, que sou querido, dou bom dia, boa tarde, boa noite, dou um presentinho pra elas, e indicar o cara que chega ali, meio que sem camisa suado, abre aí a roleta, tá trancando a catraca. Não tenha dúvida que eu ia ser indicado. Você com certeza. O Dalan adora presentear. O ele meu já presente já presenteou tá aí, aqui, ó. ó. Olha só, olha aqui, ó. Olha o meu presente aqui, ó. Aproveitando, Muito Ed, obrigado, e Robson, né? eu vou presentear vocês aqui com 3 livros que eu escrevi. Ô, louco. A gente Olha vai falar aí, sobre Robson. produtos físicos Ó. depois. Galera, é o seguinte, ó, o Dalan falou italiano, falou inglês e o cara é autor também. O cara já Escreve escreveu quantos livros. livros, Dalan? 7. 7 livros. Ó, um deles é este aqui. Esse aqui que nós vamos ganhar? Esse aqui, ó. Vamos começar por esse aqui, Começa ó. aí, Vamos começar começa. por esse aqui, Manda, ó, mostra então. Pra ficar mais legal pra você entender. Olha lá. Como emagrecer sem sofrer. Aplicações práticas para o emagrecimento. Isso aqui era pra ser um e-book pros alunos, se tornou um livro. E a importância dessas parcerias. Eu trouxe uma Nutri pra escrever comigo. Um livro de emagrecimento tem que ter uma Nutri. Então, aí começa a entrar as parcerias. Olha a sacada, galera. É o que a gente Parcerias. fala. Parceria. Parceria. O Dalan trouxe aqui uma Nutri. Posso mostrar a foto dela? Deve. Olha aqui, ó. A nutricionista que participou com o Dalan neste projeto aqui, ó. Como Capa legal. emagrecer sem sofrer. Capa legal. Não é hein? legal? Olha aí, Ed. Bacana. Esse é um. E o próximo, Dalan? Aí, outro livro que eu vou dar pra vocês aqui é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Sedentário. Esse tu Esse gostou, você né? não vai Opa, esquecer. esse eu não Olha vou aqui, ó. esquecer. O mínimo que você precisa saber para não ser um sedentário. E aqui tem a foto do Dalan em uma prova que nós fizemos juntos, Maresias Maresias Bertioga. O Dalan, ele Exemplo na prática. é um exemplo na prática. E agora, por último, na pandemia, Legal. como a gente tava meio parado, eu falei, cara, como as pessoas estão para baixo, como as pessoas estão deprê. Cara, eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso trazer uma essência do que é a vida para as pessoas, eu preciso motivar as pessoas a ficarem mais positivas, mais esperançosas para a vida. E eu falei, pô, tem que arrastar para cima esse povo tá botando para baixo. Não, é para cima, eu gosto de botar todo mundo para cima, eu boto para cima, para cima. Eu gosto de botar a gente para cima, assim. Não, cara, tem uma expressão que arrasta para cima, quer dizer morte. Não, o meu arrasta para cima, cara, é decolar avião. Então, assim, arrasta para cima, não espere o pior para fazer o seu melhor. E aí eu convidei também a Edvige Parra, psicóloga, para dar uma palhinha aqui também. Então, é um livro também que era para ser um guia para os meus clientes, membros, e se tornou um livro para todos. Pra Galera, vocês aí. olha Caraca, que que sensacional. Arrasta pra cima. E detalhe, hein? O primeiro livro da Alan trouxe uma nutricionista e agora ele trouxe uma psicóloga que tá aqui no fundo. Olha que As sensacional. parcerias, né, Ed? É a São famosa parcerias mesmo. caixa de ferramentas Lembra que quando- a gente tem que... Que a gente fala o Preencher. tempo todo. A educação física te entrega uma caixa e você vai colocando as ferramentas. E olha quantas o Dalan trouxe pra gente. Daqui a Que pouquinho legal. nós vamos falar desse bonequinho aí que tá me dando uma curiosidade. Esse bonequinho Que aí. pergunta você tem pra fazer aí pro Dalan pra gente chegar naquele bonequinho ali? O Robson, a gente tava falando aqui um pouco antes de começar a gravar, que o Darlan comentou uma coisa que eu acho super legal, que é sobre o profissional de educação física não escrever, não orientar. E que você falou, né? Tem que escrever mais mesmo. É, tem porque que... a gente aprende, né, Ed, que na educação física tem gente que é mais sinestésico. Toca. Eu vou te conduzir nessa jornada. Ô, Robson, nós vamos se encontrar ali. atrás Visual. ali. E tem gente que é mais visual, de leitura, outros é de Auditivo. ouvido. A gente tem que usar sinestésico, auditivo e visual. Eu pensei, Isso. bom, tem gente que eu falo não tá entendendo. Que eu falo assim, cara, é uma dose de whey, 40 miligramas, concentrado, e eu não tá entendendo. Para uns, eu falo assim, cara, pega o pote grande aquele. Então, assim, cara, eu tenho que buscar todos os estímulos para ele conseguir compreender. E, de novo, a dica que eu daria para um personal trainer é escreva um pequeno e-book para ajudar ele. 5 páginas. Simplinho. Tu vai ver que desse e-book vai se tornar um livro, depois tu vai vender. Tu fala para ele, ó, criei um e-book com conteúdo bacana para você entender mais sobre os processos, porque ele não entende os processos. E uma linguagem simples, uma linguagem dele, Sim. com analogias e tudo mais.
Aí tu vai ver que daqui a pouco tu vai começar a colocar esse e-book número 2, por exemplo, a segunda edição, tu começa a colocar mais coisas, vira um livrinho, tu pode vender na internet por R$4. Se tu vender 100, R$400, que entrou e ajudou a pagar tua luz em casa. Boa. Então, assim, cara, são pequenos produtos que vai criando em razão de uma demanda. Então, assim, eu comecei a escrever, eu gosto de escrever, eu sempre escrevi. E eu comecei escrevendo para jornal na minha cidade. E coluninhas. Então, Legal. assim... Isso te ajuda com a autoridade também, né? Exatamente, Muito. Exatamente. O Dalan é apresentador, né? Como eu falei aqui Eu da tirei Runners Brasil. uma parte enorme do currículo aí. Não, o Ele Dalan tem, apresenta cara, muito bem. faz E muita detalhe, essa coisa. questão de escrever é muito legal, que traz autoridade. E o Dalan, lembrei, você estava me falando dos livros, eu lembrei de um dos primeiros lá, né? Fuja para as Montanhas. Fuja para as Montanhas foi um dos outros que Foi- eu escrevi sobre Up Hill, né? Sobre a Robson? Up Hill, a gente fazendo lá a prova na Serra do Rio do Rastro. O Dalan também já fez 4 vezes. E, cara, o Dalan, vou te falar uma coisa aqui, cara, que uma coisa... Já vai se emendar daquilo ali, né? Que eu acho que tá todo mundo curioso agora pra falar do bonequinho. Mas antes, Dalan, Deixa ele falar depois. deixa eu te falar uma coisa, cara, que eu aprendi muito com você. E sempre quando eu começo a procrastinar pra alguma coisa, eu falo assim, o que o Dalan fazia? Eu fico pensando, virou uma âncora isso pra mim? Caramba. Juro por Deus que virou uma âncora pra mim, porque você é um cara extremamente organizado, cara. Isso sempre me chamou muita atenção. Eu converso com a Andrea direto, eu falo, meu, olha como... Pô, você foi casar, você me mandou o convite 1 ano e meio antes, Quase 2 anos. quase 2 anos. E aí, na sequência, você já mandou assim, ó, Robson já reservou o hotel lá, tipo, uma semana depois. Eu falei, pô, mas é daqui 1 ano e meio. Aí ele falou, não, reserva lá porque outros convidados vão reservar. E eu queria ficar no mesmo hotel onde ele ia casar. Aí Floripa, Santa Catarina. Aí me deu uns 5 minutos aqui, eu falei, esse cara é maluco, velho. Mas eu devo concordar com uma coisa. Ele tem razão. Aí, liguei lá, reservei o hotel. Não precisava nem pagar, só reservar. Só é reservar. Eu corri o risco de não ter mais vaga. Aí daqui a pouco ele me manda, ô Robson, a passagem tá tanto agora. Eu falei, pô, mas falta 1 ano e meio ainda. Cara, paguei tipo, eu, o André e o Arthur, assim, pra viajar pra Florianópolis pro casamento dele. Cerca de 1 ano antes. Cerca de 1 ano antes, paguei, por exemplo, R$450. Os 3. Caramba. Aí eu falei, Antecipação, cara, olha é. isso. E o Dalan lá na Serra do Rio do Rastro tem que ter uma logística incrível pra fazer aquela prova, né, Dalan? Então, Fez. quem nunca fez e quem vai fazer, pode falar comigo, falar com o Darlan, que a gente pode ajudar essa galera aí, né, na logística, no treinamento dessa Up Hill, que a logística é surreal dessa prova. Eu lembro que uma das provas que a gente fez, terminou a prova, a gente se inscreveu, aí o Darlan falou, Robson, tu já viu que a passagem já tá tanto? Eu falei, não, isso é de brincadeira. E era assim, pra pegar no melhor aeroporto, né, mais próximo da prova, e quem deixou pra comprar 6 meses depois, pagou R$1.680 na inscrição, na passagem, e nós pagamos R$180, ida e volta. É questão de planejamento. Eu Ô, achei Ed, muito bom nisso, ô, cara. Ed, eu sei que ano eu vou me aposentar. Tu sabe que ano tu vai te aposentar? Tu sabe? Não Não, sei, tu eu não sabe? sei. Eu sei, 2046 eu Ele vou, sabe, eu vou me cara, Você aposentar. sabe. 2046 eu vou ter 65 anos. Já tá na minha cabeça, com 65 anos eu vou me aposentar. O ano é 2046. Então esses números vão ajudando a gente pra gente pensar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, assim, é importante isso, né, Ed? Porque isso, É muito aí importante. isso vai agregando ao aluno, ao membro, ao teu cliente, como você quiser chamar ele, que ele vai entendendo a questão do longo prazo, da importância do longo prazo. Do curto prazo viveu hoje é fantástico, mas enxerga um pouquinho mais na frente. Levanta a cabeça aqui, ó, e deixa eu ver como é que tá a montanha lá. Não, beleza, já vi, tá lá, volta pra cá. Mas levanta os olhos um pouquinho e enxerga lá. O Robson também fez isso, a gente tava falando sobre o filho dele, o Arthur, que ele falou, Darla, vou atender bem ele aqui, pra encaminhar ele aqui. Tudo que ele me falou tá acontecendo. Tá acontecendo. Que era o menino ter uma boa progressão, o menino poder evoluir no esporte. Então, assim, a gente tem que... Se a gente vive isso, Ed, o nosso aluno vai fazer com a gente isso. É verdade. O mínimo que eu uso, cara, de organização, assim, planejamento, eu aprendi muito com você, cara. Muito mesmo. Eu acho que você é mestre nisso. Quando a gente sentou para falar sobre estudos, e aí você me falou... nitidamente que você usa Scrum, que você usa... até deixa uma dica aí, para quem não sabe do que eu tô falando, né? Procura aí por um livro chamado Scrum e aprenda isso. Kanban. Kanban, Então, todas as assim, ferramentas de gestão, né? O Darlan usa tudo isso, lei de Pareto. Se você está gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço.
funciona, o cara é estudioso e ensina muito. Então, Darlan, parabéns, cara. Essa Obrigado. organização sua é sensacional e me ajuda muito, me ajudou muito. Você reflete no nem mercado, sabia né? disso, né? Não, Mas eu obrigado. posso te falar que isso foi uma âncora. Quando eu penso em procrastinar, eu falo, pô, o Darlan já teria feito isso. E Enquanto eu o tô pensando Robson em fazer, passa isso pra frente. e eu passo isso pra Isso frente. aí, Eu falo mas pro é- Ed. Vocês têm porque capacidade ele enorme. me cobra, até o áudio, né, que eu te mandei. Próxima vez que eu falar isso, você me manda um áudio e manda eu gravar de novo. Ô, Darlan, que eu tava falando pro Ed, eu corro, eu vou treinar muito. Cara, me vem muita coisa na cabeça. Quando eu termino, eu preciso anotar de tanta coisa. Muita coisa. Acontece isso com você também? Você corre Pô, muito Claro, a gente tá correndo ali, né? e tá criando Tá muito. criando muita ideia, às vezes, né? Chega. Música, por exemplo, eu brincava sempre de fazer muita paródia, né, cara? E aí eu fico fazendo paródia, às vezes, com algum ritmo, um ritmo fica na minha cabeça. E raramente eu corro com música. Hoje, inclusive, corri, mas raramente. E às vezes eu escuto assim, fica aquele negócio batendo. E aí eu criei uma música agora, cara. Eu Olha aí. vi. Você Criei viu? uma música. Eu vi. Criei uma vi. música, porque, cara, ficou aquela batida na minha cabeça. E eu sempre brinquei de fazer paródia. Minha esposa se diverte muito, porque eu sempre crio paródia lá em casa. E aí, eu sempre, desde a minha adolescência, criava paródia e tal. Hoje né? eu não vou treinar? Hoje eu não alguma vou treinar. Eu criei uma música, cara. Hoje eu não vou treinar. Muito legal. Eu vi. Hoje eu vou treinar. Mas Tá no Instagram? Tá no Tá, Instagram é lá. uma paródia. Tá no Spotify, todas as redes, inclusive no Instagram. Muito tudo. legal. Ó, quem tiver curiosidade de saber, entra lá no Procura Instagram lá, da procura lá, Alan que e eles vão acha gostar. lá. Atividade. Agora faça a pergunta aí relacionada àquele bonequinho que eu tô curioso e eu quero... Não, a gente quer saber. Explica pra gente aí o que que é, né? Porque você... Pro personal trainer. É, Da gamificação. da gamificação que você fez no seu negócio, né? Sim, eu tentei gamificar. Você... Uma das coisas que eu aprendi muito na minha carreira foi assim, a personalização máxima para as pessoas. E através dessa personalização, tentar fazer com que as pessoas tenham uma experiência bacana com atividade física, com exercício, né? E isso acabou me melhorando, assim, como treinador. E aí, em 2017, eu ganhei essa placa aqui, né? Que foi eleito um dos 10 melhores personal trainers do Brasil, né? Olha isso aqui, Olha galera. aí. Tá bom aqui, Lucas? Dá pra ver? Podemos aproximar? Aproxima bem aí, vai ficar bacana. Legal. Olha isso, galera. De vender essa questão da experiência e a personalização máxima para as pessoas, né? E eu falei, cara, mas isso é bacana, mas eu acho que eu posso ir além. Top Trader Brasil. Podemos ir além, a gente pode começar a gamificar, porque as pessoas gostam de gamificação. Eu vi isso no Strava, em outras coisas, e aí eu pensei, bom, eu vou gamificar. Eu já tinha participado de lutas, né? Eu fiz capoeira lá no começo da minha carreira. Pode deixar aqui, Dalan. Eu vou Mestre mostrar enquanto Cadinho. você fala. Mas Cadinho lá me colocou na capoeira, também um colega lá que tinha mais experiência que eu em educação física, quando estava no estágio, ele me colocou na capoeira, me ensinou muita coisa, queria que eu me tornasse mestre. E aí me ensinou berimbau, me ensinou a cantar música, eu já fazia paródia, cantava música, eu cantando na capoeira. Então eu cantava, tocava berimbau, me deu a faixa azul, já estava no 3º grau, ele queria me avançar mais, eu calma, que tem outras coisas pra me fazer, tem muita coisa pra fazer. Aí na sequência entrei pro jiu-jitsu, fiz um pouco de jiu-jitsu na minha vida, já fiz um pouco de crossfit, porque pra gente experienciar essas áreas, aprender, né? E no jiu-jitsu eu aprendi muito sobre hierarquia. Eu tinha pego um pouco da capoeira, né? E aí no jiu-jitsu eu aprendi muito de hierarquia. Daí eu assim, cara, eu sou mal educado pra caramba. Eu acho que eu tenho que melhorar muito a minha educação. E no jiu-jitsu eu vi que eu era muito mal educado. Eu achava que eu era educado, no jiu-jitsu eu aprendi que não é assim. Não é assim. Eu precisava... E eu vi que existia essa questão da gamificação que as pessoas adoram. Isso vale pra tudo na vida. A gente é gamificado o tempo todo. Igual a gente falou, Sim. a graduação, a especialização, mestrado, doutorado. Se você é um personal que tá começando às vezes, mais avançado. Eu assim, cara, eu acho que tem muita gente que treina comigo que não tem noção do que é um whey, não sabe o que é uma dieta, não sabe o que é uma proteína, um carboidrato, não sabe muita coisa. Então eu acho que eu vou gamificar. Quando o cara começa comigo, ele é faixa branca. E aí isso vai motivar ele para ele querer avançar e ser um faixa azul na sequência. Então eu criei um método de gamificação, onde eu falei que eu sou faixa preta, obviamente, do treinamento físico, e eles que começam a treinar comigo são faixa brancas. No final do ano eu faço um churrasco, então eu sirvo eles, um bom líder é um servidor, ele tem que servir, o Robson sabe muito bem, já foi lá. Infelizmente eu só não pude ir o ano passado, mas as edições anteriores fui em todas. Um líder, ele serve. Que legal. E olha Então, que legal. eu asso e eu sirvo. Que As pessoas bacana. querem ser líder mandando. Não, eu sirvo. Então, eu asso e eu sirvo a carne para cada um. E aí, neste churrasco, que é o ritual, que é importante, um personal trainer deve ter esse ritual, eu faço o ritual de passagem, que é onde eu entrego para Que eles legal. os bonequinhos. Chegou o primeiro ano, tu tem que ir no churrasco no final do ano. Aí tu vai ganhar a faixa branca. Se tu evoluiu, de fato evoluiu, no outro ano tu vai ganhar a faixa azul. Se tu evoluiu, tu vai ganhar a faixa roxa.
Mas tem que evoluir. E evoluir não é só evoluir num fator no outro. Então, eu criei várias coisas que a pessoa tem que evoluir. Em todos os sentidos, inclusive na educação. Para com os outros. Então, assim, porque a gente corre, tem um grupo que corre comigo, mas também tem o personal trainer. Tem gente que só treina. Tem gente que treina à distância. Eu tô com um camarada lá no Macapá treinando comigo. E ele não vem pra cá, mas ele tá no Macapá. Fazer o quê? Tá no Macapá, né? Se ele quiser vir pra cá pro meu churrasco, tudo bem. Mas só pra entender, assim, que essa gamificação é importante, que é uma maneira de você fidelizar o seu cliente e de ele entender também que às vezes ele acha que ele sabe tudo e ele não tá sabendo de nada. Ele sabe tudo da vida. De treino sabe a gente. E legal que você condiciona eles Posso pegar, a Dana? evoluírem Pega. nos treinos, né? Como que é? Pega, Ó, pega e por olha que baixo. legal, cara. Caramba, Olha que cara. legal, que sacada isso aqui, ó. Muito bacana. Olha só. E o Dalan, olha que legal. Mostra aqui eles, olha. E aí, ó, Apoio, patrocínio é importante, marcas apoiar a gente, estar a junto. Bad Boy patrocina aqui, apoia o Dalan nesse projeto, né, em outros projetos. E aí, galera, é o seguinte, você tá vendo aqui a faixa preta, né? Porque essa aqui é do Dalan. Sim, Ele é a faixa preta. O aluno, ele troca essa faixa aqui. Ele vai Legal. branquinho. Então Ele, o cara ele- vai receber a branquinha. A Esse é o branquinha. primeiro ano dele, um bonequinho branquinho. No outro sem ano, nada. Aí o outro ano seguinte ele vai se com, ele evoluir, Se ele ele ganha, evoluir. ele ganha bonequinho com a faixinha azul. com a faixinha azul. Então ele vai Que colecionando legal. bonequinhos dele. Que legal. Sacou, personal? Que demais isso. Sensacional, Dalan. Sensacional, cara. É, Parabéns. gamificação, né, cara? A gente vê que gamificação na corrida, isso aí o Strava já faz. Já tem outras academias que fazem isso, né? Sim, E sim. as pessoas gostam de gamificação. Então é uma maneira que eu encontrei para Legal. fidelizar. Isso Legal. é o personal entender que ele é uma empresa. O Dalan falou de empresas aqui e ele é uma empresa, então ele age como tal. Aqui, essa placa que o Dalan ganhou foi em 2017. Quem tiver curiosidade, joga lá no YouTube que tem com certeza lá. Tem no meu site Isso também. aqui tem no site do Dalan. O link do Isso aqui vídeo. foi apresentado pelo Na Sport TV, Rede na Globo, Rede né? Globo. Programa Eu Atleta, Juliano Segler, né? E o Cristiano Parente, e tantos outros personagens. E o Dalan trouxe essa aqui, placa pra gente. Fiquei muito orgulhoso dessa conquista. O Dalan falou, Rob, tu tem que participar. Eu falei, mas eu não falo inglês. Ele falou, então, mais um motivo. Já era pra ter começado. Tomei uma bronca ainda. Parabéns, Dalan. Muito legal, cara. Ô, Ed, vamos lá. Mais Essa uma parte pergunta da aí pro- gamificação, Robson, só antes da Tá. gente fazer, isso é uma parte da psicologia, né, Darlan? Total. Isso condiciona o cérebro de quem é bonificado ali a querer mais, a continuar. Isso aí você fideliza e você aumenta mais aí Faz o ele, tempo ele de- se sentir de mais, cliente, mais lisonjeado, faz ele se Sim, sentir prestigiado, né? Pelos pares, inclusive, né? Tudo isso a gente volta para o atendimento, né? Atendimento. É uma estratégia muito boa. E pode fazer um bom churrasco para eles, uma festinha para eles, convida todos eles, muitas podem não ir, mas mas eu tenho 2 clientes, cara, mas faz um churrasquinho pros 2. Legal. E você errou muito, Darlan? Errei, caramba. Compartilha com a gente aí, para quem tá começando. Cara, eu alguns eu erros. errei muito em parcerias. Hoje eu não faço nada que não tenha advogado na história. Então, assim, se eu vou fazer um contrato de parceria com alguém, eu não tô nem falando com os clientes. Com os clientes, eu não posso dizer que errei muito, mas assim, com as minhas coisas, por exemplo. Se a gente vai fazer hoje qualquer coisa. Cara, fiz o transplante capilar, chamei o advogado. Porque eu aprendi com o Michael Corleone no Poderoso Chefão. Ele falou, eu não preciso de machões, eu preciso de bons advogados. Boa. Legal. Eu não preciso de valentões aqui. Então, assim, pô, vamos fechar uma parceria com tal coisa. Cara, vamos fazer um contrato mínimo, simples. Aí tu manda pro advogado e fala, eu vou te cobrar tanto, eu vejo as cláusulas do contrato e pronto. Porque às vezes o personal esquece isso aí, mas ele é uma empresa, cara. Então, assim, uma marca vai colar em ti, vai mandar uns potes pra mim. Cara, faz um contratinho mínimo ali, quantos meses vai rolar essa parceria, como é que vai funcionar. Até pra te dar a liberdade, pra em algum momento você tirar. Se quem Então, quiser assim, trocar, né? Eu errei muito, porque já me roubaram muito. Eu fechei uma parceria um tempo atrás com uma mulher que disse que ia conduzir essa parte de parcerias pra mim. E aí as marcas mandando as coisas pra mim, chegou um ponto que elas diziam assim, Darlan, tu não tá usando, tá publicando, te mandei. Eu falei, não, mas não recebi. Mandei pra fulano lá que tu me indicou. Sim, ela tá cuidando disso aí pra mim. Já tava acontecendo um monte de coisa, Ed. Caramba. E aí ela tava pegando as coisas minhas, vendendo, usando. E você nem sabia. E eu não sabia, né, cara? Daí quando eu fui brigar com ela e tal, ela ficou braba. Eu paguei pra ela, só que olha meu vacilo. Caramba. Eu paguei pra ela por essa assessoria. E eu achei estranho que ela falou, paga na conta do meu filho. Aí depois quando eu chamei o advogado e falei a história e tal, ele falou, Darlan, tu tem capacidade de fechar várias parcerias boas. Tu vacilou. E segundo, se tu tivesse me chamado, ia ser muito mais barato que tu pagou pra ela. E agora eu não consigo reaver porque tá na conta do filho dela. Então tu errou e errou. Caramba. Isso no mundo jurídico é chamado de uma pessoa desidiosa.
ela não teve os cuidados necessários quando cabia a ela. Isso, por experiência própria, aconteceu comigo com o André. Então, eu aprendi que é realmente assim. Você tá certíssimo, Darlan. Então, personal trainer, é importantíssimo isso que o Darlan falou. Não seja uma pessoa desidiosa. Então, você precisa ter cuidado com o que você assina, com a parceria que você vai fazer. A gente falou aqui de fazer parceria. Então, tem que se atentar a isso. Também, né, cara, é não ter registrado empresa no começo ali. Fiquei um tempo sem registrar empresa. Acho que poderia ter registrado empresa, teria um pouco mais de INSS ali. Então, essa questão de errar, nessa questão de gestão ali, errei muito, assim. Na questão do treino, eu acredito que eu errei menos porque eu era muito dedicado, eu já treinava. Então, eu acredito que errei menos na parte técnica. Sim. Eu errei mais na parte de gestão ali, errei muito, né? E, de novo, eu não tinha vocês. Se eu tivesse vocês, a coisa estaria já estruturada, né? Porque as pessoas pensam que personal trainer não pode registrar empresa. Pode registrar empresa, inclusive deve. E é muito simples, vai pagar muito pouco, dá para ser MEI, inclusive. E esse mistério de como ser MEI no personal trainer, eu vou deixar em off aqui, eu vou passar para eles aqui, se eles já sabem. E aí eles passam para vocês, para quem vai acompanhar aqui. Eu não vou falar aqui, eu vou falar para eles. Se eles já sabem, melhor ainda. Mas dá para ser MEI no personal trainer. É só ter bons advogados, não precisa de valentões. Sacou? Olha aí, personal, fica ligado aí. Darlan, você sempre trabalhou com contador também. E fala a importância de ter um contador justamente para cuidar dessa parte burocrática do personal. É importante porque a gente vai fazer o imposto de renda, porque depois você vai conseguir um visto americano, porque eles vão pedir para você declarar o imposto de renda, e você consegue viajar, você vai ampliando, você vai fazer um círculo de Zorro, que a gente vai fazer um resuminho aqui no final das 10 coisas que eu anotei aqui. Então, se você declara seu imposto de renda, por menor que seja, você vai ter um registro. Quando você quiser fazer... Ah, Darlan, mas eu não vou querer viajar para gringa. Cara, hoje não, mas daqui a 5 anos pode ser que tu precise. Daqui a pouco tem um cliente, que é um cliente internacional, que tem uma grande empresa, que ele fala, cara, eu vou ficar de férias 30 dias. Ah, eu tenho visto americano, hein? Pô, sério, vamos lá então na minha casa lá em Miami, vai me treinar lá. Oportunidade. O Robson viu uma oportunidade muito boa na Europa com uma cliente dele. Então, tenham um passaporte e tenham visto. Mas antes disso, né, Ed? Sim. Você não declarar um imposto de renda, quando o meu cliente... Falar, pô, Darlan, faz um visto americano me acompanhar meu filho lá na escola de futebol nos Estados Unidos, que ele vai tentar. Perfeito. Cara, não tenho visto. Se tu vai declarando imposto de renda, na hora de fazer um visto, tem. E o visto dura 10 anos, então assim... Se você tá gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Construção, cara. Perfeito, construção. É isso. Darlan, é o seguinte, cara, me fala um pouquinho... você também tem a questão das marcas, da sua... Por exemplo, a gente está passando aqui na tela a tua marca aqui, e você tem também a questão dos registros, né? Isso, registro de marca, que é uma coisa muito importante, que a gente já conversou sobre isso. A minha marca é registrada, a Darlan Souza, você colocar lá no INPI, ela é uma marca registrada, né? E por que eu registrei minha marca? Por vários motivos. Um deles para proteger ela. E outro motivo também é para que você, quando vai fechar uma parceria, você vai fechar uma parceria comigo, mas minha marca é registrada, quer dizer, não sei, hoje pode ser que eu seja pequeno, assim, tem várias histórias aí que a gente sabia de que gente que não dava bola para aquela marca, alguém foi lá e roubou e decolou. Então, assim, na dúvida, eu fui lá e registrei a minha. A minha não decolou ainda, estou aqui trabalhando, tá, galera? Não é de coisa de milhões. Mas está registrado, tá guardadinho lá, e o registro demora, se eu não me engano, é 10 anos. Então, você paga lá um valor, tem um processo, você envia seu logo e tudo mais. E aí, tem empresa especializada nisso aí, que faz isso aí. A minha que registrou aqui, um abraço para eles, é 1, 2, 3 marcas. Eles cobram um valor, eles fazem tudo para ti e registram tua marca. Vem um certificado do NPI, aquela marca é tua, ninguém toca a mão nela. Então, se aparecer uma outra empresa, inclusive a minha tem a Darlan Souza, é registrada, e a DSX é registrada. Outra pessoa pode registrar a DSX? Pode, mas não no meu ramo de fitness. Ela vai ter que registrar no ramo de lâmpadas, no ramo de transportes, mas no ramo fitness, porque a minha tem as ramificações. Com o que a tua empresa trabalha? A DSX faz isso, isso e aquilo. Então, beleza. Se alguém, inclusive, vacilar, abrir uma academia com o nome de DSX, cara, eu tô rico. Porque eu vou chamar de novo, não vou chamar os valentões e não os machões. Eu vou chamar o meu advogado e vou dizer... Olha aqui que bacana pra nós. Os royalties. Pode chegar lá e dizer, tira o nome da academia, é meu. Não, então eu vou te vender. Ou vou te processar. Tem 3 opções. Ou tu cancela, ou tu troca o nome, ou tu me paga, porque essa marca é minha.
DSX Academia não pode, DSX nada que é do ramo fitness. Essa é minha. Legal. Isso dá mais credibilidade na O hora de uma aluno marca também, que sim. vai fechar um negócio com você. Claro. Eles têm mais segurança, né? Mais segurança, é uma marca registrada, meu Olha aí, site é personal. registrado, né? Então, o personal, fique ligado, você é uma empresa, então você tem uma marca e cuida da sua marca, cuida da sua identidade. Darlan, eu falo aqui o tempo todo que a gente não é blogueiro, que a gente não é bidu, nem guru, a gente não tá aqui falando que ninguém vai ganhar dinheiro fácil na internet, vai ganhar dinheiro facinho com o personal, a gente garante que nós vamos ensinar o cara a trabalhar. Você chegou falando uma coisa que eu achei muito interessante, porque o personal não tem trabalho, não é? Não tem emprego, né? O que ele tem, Darlan? Então, Fala pra mim aí. Na nossa área, a gente é profissional liberal, né? Inclusive lá na Itália eles chamam, né, profissional liberalista, né? Que é um profissional liberal. Então, na nossa área, na educação física, o pessoal tem que entender, galera, que nós não temos emprego. O que é emprego? É tu bater teu cartão, ficar lá enrolando, toma um cafezinho, vai no banheiro, produz alguma coisa e no final do dia, no final do mês, recebe teu salário. Nós temos trabalho. O que é o trabalho? É o profissional liberal. É o pintor que pinta a casa, é o cara que cuida do cachorro, é o cara que... Enfim, é o profissional liberal. Então, assim, na nossa área tem emprego. Pouco. Tem emprego, mas tem pouco. Trabalho, tem muito trabalho. Mas tem muito trabalho. Nossa população está envelhecendo, oportunidades não faltam. Então, assim, trabalho tem pra caramba. E engraçado, nossa profissão é uma profissão mundial. Eu acabei de falar aqui pra vocês que eu já estive nos Estados Unidos, já estive na Europa. E, cara, se eu chegar em qualquer lugar ali, as pessoas vão precisar se exercitar. Diferente de alguém que se forma em contabilidade ou até direito, que as regras do jogo são diferentes. Direito vale no Brasil. Lá é outro jeito de estudar outras leis. Nada a ver as leis do Brasil. Uhum. Contabilidade também. Agora, cara, treino é treino. É exercício desde a Grécia Antiga. Então, aonde for, vai ter trabalho pra você. Pô, mas eu tô aqui sei lá, tô aqui no Catar. Inclusive, eu troquei uma ideia com um cara lá no Catar. Lá no Oriente Médio. E ele, não, eu trabalho com treinamento físico no Catar. Já atendi a família real e tudo mais. Nosso trabalho é mundial. Então, assim, tem muito trabalho, cara. É só enxergar, né? Enxergar, assim, o trabalho tá ali na tua frente, né, cara? Que legal. Fogo, né, meu? Fala sério. Darlan, fala pra gente aí agora um pouquinho do over delivery ali, o que é o personal entregar mais aí. A gente tá falando aqui, né, de que o nosso trabalho, ele é um trabalho VIP. Eu nunca aceitei a ideia de que o nosso trabalho não é VIP. Quando a gente vai numa festa, teve agora show lá no Rio de Janeiro, lá daquela cantora, teve a área VIP. A gente não tá excluindo ninguém, mas tem área VIP. Então o VIP vai aqui, mas eu sou pobre, tô numa situação que eu não tenho dinheiro pra assistir o show. Assiste lá de trás. Pô, Darlan, mas tá excluindo as pessoas. Não. Nosso trabalho é VIP. No avião tem a parte da frente, é o VIP. Se essa galera é VIP, a gente tem que entregar over delivery, que a gente chama, que é entregar muito mais do que a entrega normal. Imagina que você pede um iFood, você pede uma pizza, aí chega lá, o cara já entrega 5 bombons, vem um refri junto, vem um voucher pra comprar a segunda pizza. Assim, o cara só pediu uma pizza na pizzaria. O cara mandou um refri de 300ml, mandou 5 bombons, mandou um voucher, mandou até um bonezinho da pizzaria, um brinquedo pro meu filho. Um brinquedo que o McDonald's faz isso aí, né? Então é um over delivery. Não é só a pizza. E a gente tá entregando a pizza há muito tempo. O personal, o treinador que tá entregando o over delivery tá ganhando muito dinheiro. E aí um detalhe importante. Como eu falei pra vocês, na aviação ocorre isso, na educação física ocorre isso. Mas eu não tenho R$1. Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou fazer? Cara, praça. Apoio lá na praça. Corrida em torno da praça. Se o cara tá duro, não tem R$1, ele vai pra praça. Ele tem um pouquinho de dinheiro, ele tem na academia. Ele tem um pouquinho mais de dinheiro, aí é com o personal. Reduziu o dinheiro, volta pra academia. Reduziu mais, vai pra praça. Volta pra praça. Cara, é só escalonar isso na cabeça de vocês não vão mais brigar com ninguém. Vocês vão entender que o cara que tem muito dinheiro, ele tá com o personal. O cara que tem pouco dinheiro, ele vai na academia. E o cara que tá zerado, como a gente já teve, a gente vai correr na rua e fazer apoio na praça. Então, escalona isso que vai ficar fácil. E outro detalhe. Legal, muito bom. E outro detalhe, né, Robson? Tem que entender que, eu coloquei aqui, para a pessoa comprar da gente, essa aí pode botar corte. Para uma pessoa comprar o nosso serviço de treinador, personal trainer, primeiro, ele tem que ter necessidade. Cara, se ele não tiver necessidade, esquece. Segundo, ele tem que ter o desejo, ele tem que desejar o resultado. E por fim, ele tem que ter capacidade financeira, que é o que eu falei aqui. Sem capacidade financeira, a Porsche não baixa o valor do carro para vender o popular. A Volkswagen não vai baixar o valor do carro se tu não tiver dinheiro. Ninguém baixa. A primeira classe na aviação é 15 mil a poltrona. Eles não vão baixar para 1.000. Então, assim, cara,
ele tem que ter capacidade financeira. Nada contra as pessoas simples, tudo bem, tudo amigo, tudo legal. Mas, cara, é o meu ganha-pão. Então, a pessoa tem que ter capacidade financeira. Se ele não tem, muito obrigado, a amizade continua, tá tudo certo entre nós. Só que eu preciso botar meu ganha-pão dentro de casa, cara. Então, assim... Então, ele tem que ter a necessidade, ele tem que ter o desejo e, por fim, a capacidade. Se ele não tiver esse tripé, não força. Risca esse daí e vai pro próximo. Vai pro próximo. Perfeito. É verdade. Sensacional. É isso aí, personal. Não fique com medo de perder o aluno, não fique com medo de não fechar aquela venda. É simples, isso aqui é ciência, o que o Darlan falou. Não tem um desses 3 itens que o Darlan falou, esquece, vai pro próximo. E entender que Tá a gente tudo bem. trabalha com o mercado de luxo. E tá tudo bem. É isso. É isso. Aceita isso que sua vida vai mudar. Nós estamos lá na área VIP entregando lá bebida. Isso. É isso mesmo. Boa. É isso E mesmo. o Círculo de Zorro? O ciclo de Zorro é aquilo que eu falei pra vocês no começo, né? Que eu sempre entendi isso, né? Que não adianta eu querer ir para o Oriente Médio, como eu falei pra vocês, ir pro Japão. Não adianta eu querer ir pra Europa, ir pros Estados Unidos. Cara, se eu não construir nem o meu Círculo de Zorro. No filme da Máscara de Zorro, ele toma uma aula do mestre dele. Quem assistiu o filme sabe. Ele tá querendo fazer um monte de coisa, todo desorganizado, e o mestre dele fala assim, ó, pega a espada, faz um círculo bem pequenininho e fala, se você não dominar esse círculo aqui, você não domina o outro ali. Outro lá. Aí aumentou o círculo dele. Quando você dominar aqui, você vai lutar comigo aqui dentro. E ficou ali com ele fazendo espadachim. Agora a gente vai pro maior. Então, se você não dominar esse pequeno círculo, que salta o mundão. Então, tu vai dominar esse pequenininho, vai girar aqui em torno lutando comigo. Aí nós vamos ampliar um pouquinho, tu vai conseguir se deslocar pra frente e pra trás. Aí, quando tu dominar, aí tu vai começar a subir coisas, pular, subir em cima do cavalo. E aí, trazendo essa analogia, antes de eu querer ganhar o mundo, primeiro eu fui lá na academiazinha simples, olhei os caras trabalhando, troquei ideia vi quem tava. Fui construindo meu círculo no meu bairrinho. Aí fui pra cidade, comecei a treinar as academias. Aí eu fui pro estado, comecei a viajar no estado do Rio Grande do Sul, comecei a entender. Eu só fui pisar em São Paulo pela primeira vez em 2013. Eu me formei em 2010, demorou 3 anos vir em São Paulo a primeira vez. Voltei em 2015 e 2016 com mais força. Nível nacional. Eu só fui sair do Brasil muito depois. Foi 2014, 2015 que eu saí do Brasil pela primeira vez. Então, minha pequena academia, meu bairro, minha cidade, meu estado. Aí, saí pra fora, comecei a conhecer o Brasil, fui pra Manaus, pro Ceará, comecei a conhecer gente de tudo que é lugar. Aí agora já fui pra Ásia, já fui pro Oriente Legal. Médio, pra Europa, sei lá, pra Lua um dia, mas assim, de novo. É o Círculo de Zorro. Aí o cara começou ontem na profissão, e não, porque eu vou lá, não sei o que, cara, tu não tá entendendo nem do mercado local aqui, cara. Não respeitou os processos. Não respeitou. É isso. Círculo de Zorro. Pega os caras aqui, que já estão com uma estrada longa aqui em São Paulo, a nível Brasil, para não dizer, e vem com eles. Faz o teu Círculo de Zorro aqui, pergunta quanto é que vocês estão cobrando aqui, como é que funciona, quem é um contador bom para registrar minha empresa, onde é que faz uma camisetinha bacana para me atender lá, pô, pode me indicar numa academia bacana, os caras têm o contato aqui. Então, assim, faz a tua historinha ali, porque aí depois tu vai começar a alcançar voo, se necessário for, porque tem muito personal que atende no bairro e tá rico. Sim. Mas, assim, entenda essa questão do Círculo de Zorro. É Legal. isso, perfeito, Darlan. É isso aí. Personal, respeite o processo, vai devagar, encara, seja humilde, conversa, Valoriza abre as portas. o chão da fábrica, né, Robson? Chão que a de gente fala fábrica. que o chão É isso de aí, fábrica. é isso tem aí. que trabalhar, ali. tem que bater lata no começo, né, Darlan? Igual a Total. gente estava falando aqui. Vai penar um pouco, vai Mas é aprender. normal. É normal. Normal, é o processo. Pensamento global, Darlan. Então, eu sempre falava isso pra quem treinava comigo, lá meus estagiários, eu dizia muito pra eles assim, ó, é pensar global, agir local. Ah, mas tá acontecendo uma guerra na Palestina. Cara, tá tendo uma guerra na tua casa, tua mulher tá cobrando a conta de luz e não pagou. Ah, mas tá acontecendo uma guerra lá do Paquistão. Cara, o teu muro da tua casa, como é que o aluno vai ser atendido? O paciente vai na tua casa, tem capim pra cortar. Tu tá pensando lá na casa do chapéu, tu não tá fazendo o mínimo. Ah, mas é que o governo rouba. Cara, tu já lavou tua camiseta que tá com mancha de sudorese aqui embaixo? Cara, começa a viver o teu mundo. Começa a viver o teu mundo. O Jung, ele falava uma coisa muito legal, que é o discípulo do Freud. Ele falava que o que ele via no jornal era tipo mitologia. Ah, o fulano, o presidente, que não sei o que. Cara, isso é mitologia. O meu mundo é onde os meus olhos enxergam. Meus olhos enxergam o padeiro. Oi, tudo bom, seu? Posso pegar um pãozinho depois? Pô, tá trabalhando na academia toda, eu sou personal lá. Pô, legal. Guardinha de trânsito. E aí, tem uma bolinha lá, show. Tá personal, não é sua. Vai ganhando o teu mundo onde os olhos enxergam. Jung falou isso, não sou eu falando.
Discípulo do Freud. O teu mundo é esse aqui. Então, assim, não adianta eu pensar longe se eu não agir local. Esses dias o Luciano Hang da Van falou assim, meus funcionários foram lá na esquina e começaram a lavar a placa de trânsito. Eu falei, cara, eu fiz isso, velho. Quando eu tinha minha pequena academia, a gente trocou as placas de trânsito da esquina. Fui lá na prefeitura, solicitei a troca das placas, estava tudo pichada. Pedi pra trocar os postes. Pintei minha calçada toda. Contratava ali aquela galera de bairro, sabe, que tá meio de bobeira. Tem um serviço pra mim. Cara, tem uma enxada aqui, se tu capinar toda a volta aqui das ruas aqui na 3, 4 aqui, ó, eu te pago. Cara, ele capinou por quê? Porque meus clientes vão chegar de carro, tem que estar com o barrinho bacana. Então, os caras capinavam à minha frente, capinavam a rua do lado, e eu pagava ele pra capinar. Eu tava quase fazendo trabalho de prefeitura, porque eu queria o entorno da minha academia bonito. Bonito. Pô, tem esse terreno baldio aqui do vizinho ali, faz tempo que não aparece, aí, cara, corta a frente da casa dele. Então, eu pensava global, mas eu agia local. Muito local. Muito local. E é isso que o cara tem que entender. Eu na academia, cara, sinceramente, se não querer me gabar, mas assim, ó, Ed, eu era o cara que eu chegava na academia, eu sempre cheguei antes, eu nunca me atrasei. Se eu visse um copinho ali, cara, de café, eu tirava. Robson falou isso certa vez. No lixo. Se eu visse um peso fora do lugar, eu arrumava. Até hoje na academia, lá onde eu atuo, lá no meu prédio, eu chego antes ali, se eu vejo que tem um peso fora do lugar, eu coloco. Eu tô agindo local, porque a pessoa tem que chegar ali. Ah, mas não é academia minha. Cara, esse é o teu local de trabalho, meu irmão. É sua, sim. É sua, sim. É Perfeito. sua, Aí tu sim. tá falando da guerra do Paquistão, da guerra. Isso. Meu irmão, tu tá disfuncional, meu irmão. É isso mesmo. Perfeito, Darlan. É isso aí. A galera, antes de começar a falar que, eu quero transformar a vida das pessoas, transforma a tua. A sua própria, né? Transforma de quem tá do teu lado, tá ao teu redor. Essa questão do lixo é importantíssima. Eu aprendi isso na Polícia Militar. Pra quem não sabe, eu sou ex-militar. E eu ensinei isso pro meu filho. Às vezes a gente tá andando pelo clube, tem um copo lixo ali, um caído. negócio. Se ele Pega lá, passar do pega lá e lado, põe ele no tem que lixo. passar e pegar esse lixo. Aí uma vez ele falou pra mim, papai, mas não fui eu. Eu falei, eu não te perguntei. Você passou pelo lixo, o lixo é teu. Tá perto aí, contato com ele. Tá É perto isso. de você, é seu. Se todo mundo pensar assim, você não vai esperar o outro fazer, cara. É verdade. E na Polícia Militar aconteceu muitas vezes isso. Falou assim, o a gente chegava e falava assim, soldado, de quem é esse lixo aqui? Não sei não, senhor. Como é que não sabe? É seu. Soldado, esse lixo é seu. Mas não foi. Eu falei, pega esse lixo e apresenta lá pro tenente. Aí eu falo assim, caraca, mas não fiz nada. Fez, o lixo tava ali, isso. você viu e não pegou, tipo cara. também teu aluno, né? É que vai isso. atender teu cliente lá e aí É tem um isso. copinho de café do lado que alguém tomou. Tira. Deixa Tira, ali, cara. Você querer limpinho. saber, primeiro saber quem foi que tirou Eu não pra quero poder saber. deixou lá. Eu ainda limpa. eu coloco no lixo, nem olho, assim, nem vi. Eu ensino isso pros meus na pescaria. Não, isso, Rafa, cara. a gente limpa nosso lugar. Então. Quando vai sair da lagoa, a gente pesca de caiaque, volta cheio de lixo. Então, Ed, a gente faz Porque isso a na gente prática, tem é só que fazendo essa limpar profissão na isso. academia, cara. É Faça isso, personal. Pega essa Faça dica aí isso do onde Darlan. você estiver. Galera, nós estamos chegando aqui quase nos finalmente, mas ainda tem mais coisa ali, ó. vamos acelerar aí. Darlan, vamos lá, me fala aí Máscara do da avião. máscara do avião. Então, Máscara uma do coisa que eu avião. falava também para meus estagiários, eu falo muito para eles sobre assim, ó. Tem uma orientação que já pegou o avião que fala, antes de você colocar a máscara no outro, coloque em você. Como é que você vai ajudar o outro se você não colocou em você? A gente falou isso aí agora. Perfeito. Então, assim, cara, eu treinei de manhã. Eu treino. O que eu vendo, eu consumo. Pô, eu vendo café também. Então, assim, se eu não tomar café, como é que eu vou vender café? Então, assim, pô, eu tô vendendo Coca-Cola, mas não bebo Coca-Cola. Então, assim, como é que o dono do Facebook não vai ter um perfil no Facebook, o Mark lá? Como é que o Elon Musk não vai ter um perfil no Twitter, no X agora? Então, assim, eu tenho que treinar. Cara, eu treino, eu gosto de treinar. Depois que eu treinar, eu posso atender o outro. Então, assim, coloca a máscara de ti. E outra coisa que eu sempre dizia, Robson, é assim, ó. Uma vez eu peguei uma estagiária minha, cara. Eu cheguei assim no CT e ela tá blá, 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 blá. Eu cheguei, tudo bom, não sei o que e tal. E fui ali no meu notebook ali configurar os treinos dos alunos e ela falava. O meu cliente tava zoado já. Ela foi embora, acabou a sessão, chamei ela, vem cá. O que ele falou hoje? O que ele falou? Não sei. Sabe por quê que tu não sabe? Fala sério, meu. Porque só tu falou. É o contrário. Você vai mais ouvir ele, você vai orientar ele, vai trocar ideia com alguma coisa, mas tem que ser 50%, nem que seja 51% ele falando e 49% tu. Só tu tá falando. Tu acha que ele vai entender alguma coisa? E outra, fala a língua dele. Se o assunto dele é sobre esse assunto, tu vai nessa linha. Analogias com o mundo dele. Ô, Ed, a gente é um camaleão, cara. Então, assim, se eu atendo aquele cara, o camarada ali do estúdio, nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre iluminação, nós vamos falar sobre... O treino vai ser sobre esse assunto aí. Aí eu atendo o cara que tem loja de carro.
Pô, não, vamos fazer força aí, né? Tipo, levantar um Kanban de um carro aí e tal. Nós vamos falar sobre coisas de carro. E as analogias do treino vai ser sobre isso. Então, falar a língua dele é importante. Mas, principalmente, ouvir as pessoas. O que eu já peguei de coisa que eu peguei no ar, guardei essa informação. Passa 2 semanas, eu uso aquela informação e melhoro o treino dele. Perfeito. Tá atento. Tá atento. Tá atento o tempo todo. Hipervigilante é o nome que eu chamo. Manda lá. Uma próxima, Ed. Tem aqui o que você fala sobre planejamento também, né? O planejamento. Ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão e planejamento tem tudo a ver, importante. né? O PDCA, assim, quem não entende isso Quem aí, não né? entende. Procure PDCA, os caras também vão ajudar vocês aqui a fazer um PDCA, que é legal. Não vou nem entrar nos méritos, pesquisa aí. Kaizen também, melhoria contínua. Ontem pior do que hoje. Então, ontem eu fui pior, hoje eu vou ser melhor. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E assim, uma coisa do Japão mesmo, né? Inclusive, eu estive no Japão e eu vi que eles têm todas essas ferramentas, eles utilizam todas. no dia a dia. Todos eles fazem isso todos os dias. E por isso que o Japão é uma potência, uma ilhazinha desse tamanho assim, que tem uma das maiores economias do mundo. Tá lá no top 6, 7, se não me engano. Cara, uma ilhazinha desse tamanho, porque tu vê que os caras, eles colocam na prática todas as ferramentas de gestão. 5S, Kaizen, PDCA, Matriz SWOT, tudo. Se você tá gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Gente, 4 ferramentas rapidinho que eu vou até pedir para colocarem aí na arte aí na hora que subir esse vídeo, que é importantíssimo. Eu vou pedir para você colocar aí, PDCA, para vocês pesquisarem, Kaizen, análise SWOT, 5S, mais uma, perfil DISC. Perfil DISC, total. Tá? Perfil DISC total. Eu vou até pedir para colocar numa artezinha aí, solta aí no meio do vídeo, para aparecer isso aí, para que você memorize e estude sobre isso, personal. Pelo amor de Deus. Eu sei que o Darlan tá trazendo, vale ouro. Vale ouro. E você com isso aí, você consegue criar produtos físicos e digitais, por exemplo, assim. Uma coisa que a gente aprende, né, Ed, que eu não consigo ganhar dinheiro. Quantas horas eu fico acordado? Bota lá, 16. Pô, 16 horas eu consigo fazer dinheiro. E as outras 8 que eu tô dormindo? Se eu botar, eu tenho lá no meu site, lá darlosouza.com, eu tenho um curso de corrida lá. Então, Se estiver vendendo, né? Tá vendendo, tá lá. Sim. Entendeu? Tem meus livros digitais, eles são físicos aqui, tem o livro digital. Mas como é que eu consigo criar esses produtos físicos e digitais? Através dessas ferramentas de gestão, através desse planejamento estratégico. Se eu pegasse o planejamento estratégico e mostrasse para vocês que eu tinha colocado no planejamento estratégico, que em tantos anos eu ia vir para o São Paulo, para o Rio, para o centro do país, que em tantos anos eu ia fazer alguma coisa na gringa. Tava lá, eu trocava ideia com meus estagiários e mostrava. Cara, se você colocar aqui, ó, em primeira mão, Robson, darlapiuco.com é o meu site na Itália. Com atendimento online, presencial, tá lá. Eu tinha colocado esse planejamento estratégico há 10 anos atrás. Caramba, Cara, é o melhor planejamento, cara. Eu tô falando. E as não é à toa. informações, pessoas pagam pra ter isso aqui, hein, gente? E pagam caro. E Então a gente tá te dando aproveitem. isso aqui, viu? Galera, vamos lá. Caramba, Precisa acelerar, cara. precisa acelerar. Vamos lá. Darlan, retenção. Fala um pouquinho. na retenção- Infraestrutura, vai. Na retenção, são 3 coisas básicas que faz o cliente, o membro, ficar retido com você, né? Que é uma coisa que eu sempre entendi, né? A infraestrutura. Daí o personal vai dizer, Darlan, mas eu não tenho infraestrutura. Como não? Teu uniforme. Teu uniforme é tua infraestrutura. Então, aposta na tua infraestrutura, melhora teu uniforme. Ali que o Ed tá com uma camiseta bacana aqui, o Robson também, com a camisa polo. Investe num uniforme bacana. Essa é a tua infraestrutura hoje. Tu não tem uma academia, mas tu tem a tua infraestrutura, é o teu corpo, que é um templo sagrado, bíblico. E o teu uniforme. Eu fui pra NASA lá, conhecer o Cabo Canaveral lá, e em Houston, lá onde... Houston, we are problem. E lá, a gente vê que o astronauta, a roupa dele é o máximo, assim, é a infraestrutura dele. Então, eu dizia pros meus assim, cara, se tiver um furinho nisso aí, tu é tipo astronauta, saiu da nave, vai explodir. Tu não pode ter um furo na tua camiseta. Uma vez eu peguei um estagiário meu com a camisa cheia de pelo de cachorro. Eu arranquei dele a camiseta e falei... Tem outra zerada lá. Ah, mas é que o meu gato, cara, não quero saber do teu gato. Bota nova. Teu cliente não quer saber do teu gato. Eu tô te ajudando no futuro, tu vai agradecer. Então é infraestrutura, processo, passo a passo. Darla, quero treinar contigo. Beleza. Tem tempo pra fazer uma videoconferência comigo de 1 hora, meia hora, ou presencial pra ter um papo? Tenho. Vou explicar tudo ali, tem um passo a passo. Então, assim, já falei de infraestrutura, que é o uniforme, como se tivesse, teu corpo. Processo, passo a passo, emite nota fiscal, só treina comigo quem paga antecipado, é Pix.
Eu faço o encantamento, que eu falei da placa. Eu faço a gamificação. Então, assim, eu passo por infraestrutura, eu passo por processos, gamificação e, por último, pessoas. Tá? Pessoas, infraestrutura e processo. Quem é a pessoa? Sou eu mesmo. A pessoa me conhece aqui no físico, mas ela vê minha rede social bonitinha, trazendo conteúdo, vê meus livros. Que o personal assim, mas eu não gosto de rede social. Cara, isso faz parte da construção da tua imagem. A Coca-Cola também provavelmente não queria ter um site. A Coca-Cola não queria ter perfil lá, eu tô perdendo tempo. Até a Coca-Cola tem um perfil no Instagram e um site, meu. Quem é nós? Tem que ter. Então, assim, a presença digital forte. Esses caras vão ajudar vocês a construir essa presença digital forte, né? Com certeza. É o que a gente está fazendo e a gente fala lá no curso. É importantíssimo isso que o Darlan falou, galera. Então, pelo amor de Deus, escute assista na íntegra esse vídeo e compartilhe isso aqui, porque é informação que vale muito. Vamos lá, Darlan. Tem mais. Aí eu acho que o Desafie-se, né? O Desafie-se. O Desafie-se que é uma coisa que eu falo para quem quer ter sucesso, sim. O sucesso não é ter 800 alunos. O sucesso, às vezes, é ter poucos e bons e você conseguir manter eles, né? Então, assim, é uma coisa que eu coloco aqui, né? Desafios que eu trouxe para vocês, né? Que é estude, leia, faça cursos. Vocês vão oferecer o curso aqui pra galera depois. Pratique o que vende, né? Isso, perfeito. Tem que treinar, cara. Demais. Tem que treinar. Aprenda. Né? A gente falou, o Robson tempo atrás foi lá com o Vanderlei lá, foi lá para aprender, zerado. Não. Zerado. Fui aprender. Isso é muito bacana, tem muito a ensinar vocês. Se desenvolva. E outra, fuja de polêmicas, fofoca. Mas eu ouvi falar mal do CREF. Cara, para com isso, meu. De novo, vive teu mundo. Pensa no Jung que eu tô falando. Vive o teu mundo. Você nunca me viu com polêmica, fofoca. Eu tô fora. Nunca, Darlan. Tô fora. É isso. Não me serve. É para mim também. Seja autorresponsável. Mas fulano, não sei o que é culpa. Cara, a culpa é tua. Mas a culpa não... talvez até não é minha. Mas já não é minha. Assume. E seja autoconsciente. O que é autoconsciente? Cara, é você tá consciente dos teus passos. Vai dar certo, vai dar errado, mas bota a culpa em ti e segue avante. Para de culpar o mundo. Ninguém te deve nada. Tu tá vivo. E assim, eu vejo muito colega, cara, não evoluiu porque ficou culpando o mundo. Mas aquela academia pegou no meu pé. Troca de academia. Pô, cara, eu sou neto de imigrante, cara, que veio da Itália com um saco de pão embaixo do braço, cara. Sabe? Meu, os caras atravessaram o oceano 30 dias com um saco de pão. E agora eu tô aqui no Brasil. Eu sou vítima, meu irmão. É difícil? É muito difícil. E pra todo mundo, né? Pra maioria, pelo menos. É difícil pra caramba. Mas não é impossível. Não. Faz o que dá, às vezes tira o pé. Eu e o Robson vendemos academia já. Tiramos o pé, a gente estava avançando, tiramos o pé. Exato. Normal. Recua, vai de novo. Vai de novo. E a última dica que eu diria aqui é seja um servidor. Eu falei que eu faço uma festa de final de ano para os meus membros, que eu não gosto de chamar eles de cliente nem alunos, eu chamo de membros, como se fosse um clã. Quem treina comigo participa de um grupo. Então, assim, seja um servidor, sirva eles. Todo mundo quer ser líder, eu quero ser reconhecido. Mas, cara, tu serve alguém? O Robson, quando me disse, vamos lá no podcast, eu falei, vamos, vou servir ele. Sirvo as pessoas, eu asso a minha carne, eu sirvo eles. Eu faço questão de servir as pessoas. Né? Então, assim, se ele fala assim, Darlan, eu preciso que você vá lá comigo no Hora dos Suplementos, eu vou. Jesus foi o maior servidor. Ele não falou assim, pessoal, aqui, ó, lava meu pé aí, ó. Ó, pessoal, faz uma comida pra mim aí. Ele não falou isso. É bíblico. Ele falou, eu vou te servir. Eu vou aumentar o número de pães. Eu vou aumentar o número de peixes. Eu vou lavar os pés. Eu vou levar vocês até a montanha. Cara, chega a arrepiar, mas, meu... Verdade, Darlan. É verdade. Então, assim, ó, serve teu aluno. Mas, de novo, não seja um babá. Teus valores são importantes. E, de novo, se aquele cliente está te dando prejuízo, seja emocional, financeiro, demita ele. Demita ele. Darlan, como é que tu aumenta o preço dos clientes? Cara, o preço, vamos dizer, o Ed vai treinar comigo online, R$400 por mês, vamos dar um exemplo. Tá treinando. Aí, o Diego, ele vai treinar. O Diego, 450. Mas por quê? O Diego entrou agora. Aí a Joana vai entrar, 500. Mas o cara pagou 400. Ele começou antes. Como é que eu cubro a inflação? Cada novo que entra, eu vou cobrando mais. Cada novo que entra, eu vou cobrando mais. É simples. Isso online. Cada aluno que entra... Então, o velho, para mim, é o que dá mais prejuízo, o aluno velho. Sim. Mas eu ganho com o quê com ele? Com o tempo que ele está comigo. A fidelidade. A fidelidade. Então, assim, isso tem um nome na gestão. Tu ganha com o tempo que ele está contigo. Então, ele vai te dar um lucro muito alto. Mas o novato é sempre... Então, assim, eu sei o valor do meu último cliente que entrou online. O próximo que entrar é mais caro. Então, nenhum está com o mesmo valor. Se ele se falar capaz de brigar e perguntar para mim, eu vou dizer, cara, ele entrou agora. Então, assim, tu consegue o quê? Conter a inflação.
E eu, de novo, eu não sou babá deles, eu já demiti vários clientes. Falei, cara, se não tá bom pra ti, não tá bom pra mim. Eu adorei essa expressão. Isso é boa. Demita o seu aluno se ele não está te trazendo benefício psicológicos ou financeiro. Demita. Muito bom. Demita ele. Muito bom, Darlan. E para aumentar o valor é aquilo que eu falei. Cada cliente novo vai aumentando. Hoje, cara, sinceramente, para treinar comigo, se for na minha academia, onde eu nem me mexo, eu cobro um salário mínimo por mês. Mas eu não me mexo. Ah, mas eu quero me atender na casa da minha mãe. Opa, como é que é? É lá na casa da tua mãe? Tem deslocamento? Ah, não, agora a coisa vai engrossar. Darlan, tu atenderia fulano lá, vamos falar, lá em Campinas ou no Barueri, não sei o que, lá no... O Valdemar esse dia me ligou e falou, Darlan, tu atenderia na Barra Funda? Sim. Valor, sei lá, 15 mil por mês, eu vou lá tranquilão. Personal, e você aí com medo de cobrar. E você com medo de atender, com medo de perder o aluno. Perder o cliente, perder o membro do seu clã. Não é verdade? No começo a gente até aguenta tudo, né, Robson? A gente falou isso aqui, eles vão ensinar você sobre isso, né? É isso aí. Que no começo você vai aguentar tudo, não tem esse papo aí, você vai aguentar porque é o início. Então, assim, você vai aguentar... Como no início da faculdade, que a gente aguentava tudo, né? É. Você vai aguentar ganhar pouco, você vai aguentar trabalhar muitas horas, só que essa chave tem que virar, chega uma hora que você tem que ter poucos e bons clientes, mas principalmente que isso traga benefício. Não adianta você chegar exausto em casa e se dar mal com a sua esposa, com seus filhos. Tem que trazer benefícios psicológicos para você e benefícios financeiros, porque eu tenho certeza que quem trabalha com treinamento físico entrega muito para o cliente. Entrega demais para ele, que é o resultado. Só que eu não posso também chegar exausto, a exaustão, e aí achar que eu sou um herói. Não, eu tenho que chegar bem, isso tem que estar me fazendo bem. Então, assim, eu já demiti vários clientes. Teve uma menina no Sul que ela foi reclamar, não gostou, e eu falei, pô, mas eu expliquei como é que funciona o negócio. Não, mas bababá, não sei o que, assim, tá bom. Tá aqui o teu dinheiro. Devolveu o dinheiro. Não, mas eu fiz uma aula assim, não, primeiro que não tem aula, aqui é treino. Nunca vendi aula. Aqui é treino. Mas tá aqui teu valor na íntegra. Eu fiz questão de devolver na íntegra. Se você tá gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Porque, cara, não vale a pena para mim o desgaste. Personal, aproveita o processo, respeite o processo, você vai chegar nesse nível ainda de atendimento. Então, pra gente finalizar, Ed, Darlan, palavra final é tua, deixa aquela mensagem. Antes disso, tá aqui nosso presente pra essa caneca você. aí. Pô, ganhei um presente, dei um monte, ganhou, né? Essa caneca é sua, Darlan. Do pra MVP você lembrar da gente. O que é o MVPcast mesmo? Mentoria Viver de Personal. Olha aí, ó. Mas no marketing digital, a gente tem as siglas lá MVP, né? Que é o produto mínimo viável. É verdade. Né? Isso dentro do marketing. E para quem gosta de esportes, no basquetebol, o melhor jogador de uma equipe é conhecido como MVP. É o melhor jogador daquela partida. Obrigado pelo presente aí. Vou tomar lá, vou marcar vocês tomar um café lá. Valeu, galera. Deixa a sua mensagem. Meu recado final é... Tem outra coisa, Ed? Não. Era só isso. Recado final, porque a gente tá muito tempo aqui já, o pessoal já tá enjoado da gente. O meu recado final é... Capacite-se, participe de congressos, cursos, congressos acadêmicos. Academia é uma coisa, a vida prática é outra. Congressos, workshops, palestras, cursos presenciais, online. Não pare de estudar e se capacitar. Os caras aqui vão oferecer para vocês aí, eu tenho certeza, aí, uma experiência vasta. Obviamente que o curso deles não vai ser um curso acadêmico. É óbvio. Mas vai ter aqui uma experiência prática de gente que está no mercado há muitos anos. O Robson teve até academia. Exato. O Ed está trabalhando um tempão e também com isso. É um curso direcionado que pode ser online, inclusive, vocês vão fazer, né? Exato. Então, assim, vocês têm capacidade de melhorar a carreira de vocês, entender melhor o mercado, compreender isso através dos cursos e capacitações, mas jamais deixe de praticar o que vocês vendem. Você pode me dar todas as desculpas do mundo, mas se você não cuida de você, como é que você vai querer cuidar do outro? Seja o exemplo. Então, assim, treine, mas não treine para ser um atleta, treine para ter uma saúde, uma qualidade de vida, alguma performance se necessário for, mas, de novo, pratique o que vende. Pratique o que vende, seja o exemplo. Às vezes eu pego no Instagram de coisas de 10 anos atrás e tem lá eu praticando e fazendo, praticando e fazendo. Então, assim,
seja isso. Tenha uma formação sólida, né? E também tenha uma participação efetiva dentro da academia, treinando, correndo, para que você possa entender o mercado e criar seus produtos físicos e digitais. Você vai estar dormindo, tem que vender. Se você está gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com os seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Tem meus livros vendendo, tem meus cursos vendendo. Lá no meu site tem um curso de corrida acontecendo lá que eu gravei. Como é que você vai se desenvolver para vender produtos físicos e digitais? E se você se machucar, por exemplo? Então, assim, com essa formação, você vai conseguir, inclusive, criar seus produtos digitais. Trabalhar online, quebrou a perna, não tem problema, tem aluno online, fica lá no computadorzinho fazendo. Esses caras vão ajudar vocês. Não perde essa oportunidade. Darlan, muito obrigado pela aula. Sendo assim, chegamos ao final de mais um MVPcast. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVPcast, o canal do personal. Valeu, forte abraço e até mais. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVPcast.